Nossa aula de geografia desta semana, página 146 a 149 e depois 151 a 155. Os problemas das grandes cidades brasileiras. O rápido crescimento urbano no país criou diversos problemas que ainda hoje estão sem solução definitiva. Veja alguns problemas importantes. O trânsito caótico. Na maioria dos grandes centros urbanos, o serviço de transporte coletivo é ineficiente. Não há ônibus, trens ou metrô em quantidade suficiente para transportar toda a população, o que resulta em atrasos e superlotação. Por isso, muitas pessoas optam pelo meio de transporte particular, aumentando o número de veículos nas ruas e ocasionando imensos congestionamentos. As moradias e a infraestrutura precária. Boa parte da população de baixa renda vive na periferia dos grandes centros urbanos. Muitas vezes, as residências encontram-se em áreas de risco, como em costas de morros ou margens de rios e córregos. Nessas regiões da cidade, é comum a falta de serviços de infraestrutura, como redes de esgoto, pavimentação das vias, iluminação pública, saúde, como postos de atendimento médico, hospitais, além de creches e escolas em número suficiente para atender toda a comunidade. A poluição e o lixo urbano. Boa parte das cidades brasileiras continua a enfrentar sérios problemas ligados à poluição do ar, ocasionado por gases tóxicos lançados pela frota de automóveis, chaminés das fábricas, queima de lixo. É alarmante também a poluição das águas dos rios por causa do lançamento de esgotos e rejeitos industriais. Além disso, o lixo gerado nas residências nem sempre tem o destino adequado. Muitas vezes é depositado em céu aberto ou diretamente no solo, contaminando as águas subterrâneas. No Brasil, vivem pessoas de diferentes origens e há grande diversidade étnica e cultural. Observe a fotografia. A capoeira, por exemplo, é uma das manifestações originadas na cultura dos povos africanos que vieram para o país. Pesquise alguns exemplos da diversidade cultural brasileira relacionado à diversidade étnica, diversidade cultural, como na culinária e nas manifestações artísticas, e na diversidade religiosa. Leia as frases e assinale sim nas afirmações corretas e não nas incorretas. O Brasil é um país populoso? Sim. O território do Brasil é igualmente povoado? Não. Todos os estados brasileiros são igualmente populosos? Não. Alguns estados brasileiros são mais povoados que outros? Sim. Corrija com atenção. Agora, nas linhas à esquerda, relacione os problemas que você identificou na cena. Nas linhas à direita, aponte soluções para cada problema. Morro com escoamento de água em área desmatada. Não desmatar em costas íngremes de morros. Rio sendo poluído por esgoto industrial ou residencial. Tratamento de esgoto antes da descarga em rios e córregos. Lixo jogado em calçadas, ruas e canteiros. Coleta de lixo regular e conscientização da população para não jogar lixo em área proibida. Bueiro entupido. Evitar deixar lixo em calçadas e ruas que possam entupir bueiros. Manter manutenção periódica de galerias que escoam águas pluviais. Congestionamento de veículos em via pública. Investimento em transporte público e construção, ampliação de ruas e avenidas. Unidade 8, a economia brasileira. Você conhece pessoas que trabalham em lugares como esse? Fique atento, pois nessa unidade estudaremos algumas características importantes do trabalho dos brasileiros. Os setores da economia. Por que o trabalho das pessoas é importante para a sociedade brasileira? Você sabia que é o trabalho delas que movimenta a economia do país? Mas o que é economia? A economia de um país se refere a seu sistema produtivo, ou seja, tudo o que é produzido e consumido em seu território e comercializado com outros países, seja em vendas, em compras. Esse sistema engloba as diferentes atividades econômicas,
como agricultura, pecuária, extrativismo, indústria, comércio e prestação de serviços. Os setores das atividades econômicas. Então, o setor primário, atividades basicamente produção de matérias-primas, agricultura, pecuária e atividade extrativista, que já vimos na aula anterior. Pode ser mineral, animal ou vegetal. Setor secundário, atividades de transformação das matérias-primas, indústria e construção civil. E o setor terciário engloba as atividades ligadas ao comércio de produtos industrializados ou não e a prestação de serviços. Identifique a profissão que está descrita nas frases a seguir e indique o setor da economia a qual ela pertence, primário, secundário ou terciário. Então, leia aí as frases, corrija com atenção, observando cada setor da economia e ao qual a profissão ao qual o setor da economia pertence. Então, temos o taxista, o agricultor, pecuarista, vendedora, engenheiro, arquiteto, operário, e temos os setores primário, secundário e terciário. Então, corrija com atenção as frases. Continue corrigindo as frases, observando cada profissão, cada setor da economia a que ela pertence. O comércio e serviços. Você sabe o que são comércio e prestação de serviço? Já sabe qual é o setor das atividades econômicas a que elas pertencem? Há diversos institutos, como o IBGE, que você já estudou, que fazem pesquisas para conhecer aspectos da população. Essas pesquisas também consideram os aspectos econômicos. Assim, é possível saber, por exemplo, qual setor da nossa economia emprega um número maior de profissionais. Então, os dados a seguir mostram a quantidade de brasileiros que trabalham em cada setor da economia. Então, em porcentagem, no setor primário, 14%, setor secundário, 22%, e o setor terciário, 64%, essa pesquisa de 2015. Agora verifique como é possível visualizar essas informações em um gráfico chamado sectograma. Pinte o gráfico de acordo com a legenda. Trabalhadores empregados nos setores da economia. Então, veja aí, o setor primário, você vai pintar de azul, e vai observar lá que o setor primário é 14%. Então, onde está o 14%, você vai pintar de azul. O setor secundário vai pintar de amarelo, que é onde está 22%. E o setor terciário, que é vermelho, você vai pintar onde está 64%. Observe novamente o gráfico e responda: qual é o setor da economia brasileira que mais emprega trabalhadores? Então, é o setor terciário, né? Que você pintou lá 64% de vermelho. O comércio e os serviços são atividades que cresceram bastante nas últimas décadas, principalmente porque a maioria dos brasileiros passou a viver em cidades. Esse crescimento possibilitou ao comércio se diversificar e atualmente em muitas cidades, desde pequenas lojas e mercados até grandes shopping centers e hipermercados. Há grande variedade de empresas prestadoras de serviços, como bancos, clínicas médicas e institutos de beleza. Aumentaram ainda mais a oferta de serviços públicos e, consequentemente, empresas que trabalham a serviço de órgãos e instituições do governo para fornecer, por exemplo, energia elétrica, água e coleta de lixo para a população em geral. Esta foi a nossa aula de Geografia desta semana.